é um grande prazer estarmos aqui dentro do contexto da responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, do qual eu sou diretor nesse momento, abordando um tema da mais alta relevância no nosso país e no mundo, que é a questão dos acidentes de trânsito. Infelizmente, o nosso país tem um número imenso de acidentes de trânsito provocado por vários fatores, e nós estamos aqui hoje com a Abramet, com a representação do seu diretor científico, o Dr. Flávio Adura, né, representando essa importante instituição que trabalha há muitos anos, né, em torno de 40 anos já com esse tema tão desafiador, para que a gente possa fazer um retrato desse contexto epidemiológico do trauma e trânsito nesse momento no Brasil e aquilo que nós poderíamos fazer, tanto agora como perspectivas futuras. Com vocês, Dr. Flávio Adura vai nos apresentar aquilo que a Abramet pensa nesse momento sobre o Maio Amarelo e sobre esse grande desafio que temos pela frente. No Brasil, o acidente de trânsito é a segunda causa de morte não natural. Só perde, é inferior às mortes devido aos ferimentos provocados por armas de fogo. Mas em 9 estados brasileiros, são tão graves os acidentes que superam os ferimentos provocados por armas de fogo. Um trabalho feito junto com o Conselho Federal de Medicina, recente, nós temos no país 5 mortes por hora, 20 internações só na rede do SUS, e pelo menos um cadeirante, que é mais triste. E muitas vezes esse cadeirante é uma criança. Tá? O Brasil conseguiu, nos últimos 5 anos, através de inúmeros compromissos com a ONU, OMS, uma redução razoável do número de mortos e feridos. Só porque, no último ano, recrudesceu. Já voltou a superar os 30 mil mortos por ano. As internações só na rede do SUS já superam quase 200 mil. Né? Então, é por isso que eu acho muito oportuno essa atuação da PM no Maio Amarelo, que foi feito justamente para nós conscientizarmos a sociedade brasileira sobre o risco, esse sofrimento produzido pelos acidentes de trânsito. O que você acha nesse momento que seria tão diferente daquilo que já se obteve nos países desenvolvidos e que nós precisamos ainda evoluir? Os fatores de risco para acidentes são bem conhecidos, e no mundo inteiro, eles se repetem. Né? Velocidade, álcool, ultrapassagens perigosas, medicamentos que dão sono na direção, uso de drogas, a saúde do condutor, a não utilização da cadeirinha de proteção da criança, a não utilização do capacete pelo motociclista, né? E, mais recentemente, falar ao celular e, pior que falar, né? Enviar mensagens. Por um trabalho publicado na New England, falar ao celular aumenta em 4 vezes o risco de acidente. Tá bom. Só que enviar mensagem de texto acho que é mais que isso. Em 23 vezes o risco de acidente. E no Brasil, cada vez mais, a gente usa o celular, apesar de ter uma legislação. Uma legislação que é até interessante. Se você estiver falando ao celular sem manusear o aparelho, é uma infração média. Agora, manuseou, segurou, mandou mensagem de texto, onde vai aumentar muito o risco, tirou uma live, fez um vídeo na direção, é infração gravíssima, né? E geralmente é associado a estar dirigindo com uma mão só, ainda dobra a questão de multa. Então, a redução do sinistro de trânsito passa
uma conscientização maior do uso do celular na direção. Isso não há dúvida disso. Um outro fator também que nós, médicos, temos que trabalhar, Curi, é em relação à tolerância humana a impactos. Há um trabalho da ONU que chama Tolerância Humana a Impactos. Sabe? A maioria dos usuários desprotegidos da via. O que são usuários desprotegidos da via? Os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. Eles não têm aquela carapaça para absorver energia, né? E passa direto. Eles são a área de impacto. Né? A maioria sobrevive quando atropelados até 30 km por hora. E a maioria dos usuários desprotegidos não sobrevivem quando atropelados por veículos a mais de 50 km por hora. Então, se nós queremos reduzir esses números, o Brasil está muito aquém dos países desenvolvidos que conseguiram reduzi-los. A velocidade é um dos fatores que mantém essa alta mortalidade no Brasil. Isso é consenso entre todos os especialistas. Né? Então, a velocidade é um grande fator, o celular é outro fator importante. O álcool é sempre um vilão. Em todos os trabalhos mostram que nas vítimas fatais do sinistro de trânsito, no mínimo 30% tem álcool no sangue. A nossa lei da alcoolemia é muito boa, né? Alcoolemia zero. Ela é considerada até uma das mais rígidas do mundo, embora tenha mais rígidas que a nossa lei, que apesar de ser zero, tem penalidades maiores em outros 37 países. Né? O problema do álcool, depois da lei seca, né? Que partiu de uma diretriz da nossa associação, né? E essa lei seca propiciou uma redução que se avalia em 50 mil mortos em 15 anos. Né? Mas ainda a gente vê muito jovem morrendo, matando por dirigir sob o efeito do álcool. Então, é problema de conscientização. A legislação é boa, isso é boa. E todo motorista sabe que se bebeu e dirigiu não combina. Mas, por motivos inexplicáveis, muitos acham que são exceção a essa regra e acabam bebendo, dirigindo e causando uma tragédia humana. Né? Então, velocidade, álcool, telefonia celular são fatores importantes a serem lembrados no Maio Amarelo. Infelizmente, né, a situação social pós-pandemia, como a gente conversou também, tem muito esses favorecimentos, né? Se já vinha alta a compra, a utilização de motos, inclusive no trabalho, aumentou mais ainda durante a pandemia, né? As pessoas em isolamento, solicitando coisas em casa, a necessidade de facilitação da entrega de qualquer tipo de coisa, aumentaram muito os serviços e a utilização das motos, né? Você acha que talvez se a gente conseguisse fazer um programa que envolvesse legislação e educação, já vistos em outros países, poderia ter um efeito positivo em curto e médio prazo? Sem dúvida. Os motociclistas são as principais vítimas. Quando a gente fala vítimas, é aquela que vai acabar no hospital, uma que muitas vezes causa e muitas vezes sofre o acidente. Tem um trabalho interessante que foi feito na Faculdade de Medicina, né? E no pronto-socorro, um número grande, quase metade dos acidentes envolvendo motocicletas, a responsabilidade é do outro veículo, não é deles. Só que a motocicleta, por quilômetro percorrido, ela mata 16 vezes mais. Você faz traumatismo crânioencefálico, as enfermarias que atendem vítimas de trânsito são 70% com aqueles jovens, né? com pernas amputadas, com traumatismos cranianos, queimaduras que ficam por longos tempos. Né? Então, nós temos que fazer alguma coisa.
Esse programa é interessante, por exemplo, incentivar o uso dos dispositivos de segurança. Eles usam o capacete porque é obrigatório, mas utilizam o capacete e, ao mesmo tempo, eles não fecham a viseira, né? E tem traumas importantes. Eles não afivelam o capacete. No caso do sinistro, o capacete vai embora e a cabeça vai. É Existe uma, frequente. existe uma série de equipamentos que poderiam ser utilizados, são caros, mas aí é questão de vida, de saúde, né? Existem botas, luvas, macacões acolchoados, e aí vai. E poderiam minimizar esses riscos. O motoboy, o motofrete, né? Eles são os heróis da pandemia. Nós ficamos em casa e eles ficaram circulando aí, se arriscando a sua vida para poder nos abastecer, né? Então, nós temos que retribuir a eles, né, esse cuidado, que eles se desloquem com segurança, né? Então, realmente, nós temos que fazer alguma coisa. Nós já pensamos lá na Barmédio em fazer um trabalho de valorização do motoboy, melhorar a autoestima do ocupante de moto. Por exemplo, Interessante, muito interessante isso. porque eles têm uma autoestima baixa, então, para eles aumentando a autoestima e também o modo como os outros usuários da via os veem. Hoje, quando se vê moto, a gente já pensa coisa que não é boa, né? Então, por exemplo, um treinamento de APH, que é a sua área de especialidade, eles estão todo lugar, a 50 metros, tem um motociclista. Se tiver um sinistro, um acidente, se ele tiver um preparo naquelas primeiras ações do Sim. leigo, né? E que chegar saber chamar o 192, 193, né? Então, eles passam a ser uns vigilantes da saúde no trânsito e deixam de ser os pares do trânsito atual, né? Então, realmente, a sua ideia de fazer investir na saúde e na importância do motociclista, concordo plenamente. E dar o mérito a uma coisa que está acontecendo em São Paulo, que é a faixa azul, tá? A faixa azul, aquela faixa que preserva, é uma faixa de segregação, que é para o motociclista, tem trazido bons resultados, né? O ideal era a segregação total, não tem como se chocarem, não? Mas aquela faixa está trazendo bons resultados. Então, é uma área de engenharia, Interessante. uma ideia que preserva vidas no asfalto, como se a de travo costuma falar. Pensando nas outras causas, por exemplo, a utilização de álcool direção, a gente sabe que os acidentes são muito associados com a utilização de álcool, né? Em estudos mundiais, inclusive, se mostrava que em alguns locais, em torno de 50% pelo menos, né, tinha envolvimento de álcool, e atualmente de álcool e droga, né? Exatamente. Como é que a gente poderia, além da legislação que é vigorosa, felizmente, hoje, eu acho que talvez em termos de educação, se criar facilitações para quem quer se divertir e tomar de vez em quando alguma coisa que tenha álcool, se a gente criasse condições, que a gente percebe que em outros países é mais frequente, né? No Japão, por exemplo, é muito difícil, eles vão com frequência para essas ações sociais de relaxamento, onde se toma bebida alcoólica, e, no entanto, eles têm já bastante definido para eles que a pessoa que vai sair para ir numa confraternização, etc., ela seguramente não vai com o seu carro dirigindo, né? Então, talvez a gente precisasse criar um pouco mais esses bons hábitos aqui no nosso meio, né? Os aplicativos, tipo Uber, 99, melhoraram. Houve Sim, uma redução, mas ainda tem aqueles que insistem em continuar bebendo e dirigindo. Existem algumas outras atitudes que a gente vê, por exemplo, na França, é obrigatório ter uns etilômetros qualitativos
dentro e que tem que ser fornecidos para os usuários para saber se na hora de sair se eles estão zerados na alcoolemia. E responsabilizam também aqueles que estão servindo a bebida alcoólica, sabendo que a pessoa vai dirigir. Isso é na França. E na França, eles também têm uma fiscalização muito efetiva. A cada ano, pelo menos um terço da população de motoristas é fiscalizada com o bafômetro. E cada 3 anos, toda a população passou pelo etilômetro. Né? Falou em drogas. Né? Drogas foi recentemente, não tão recentemente, 2, 3 anos atrás, quando começou a se fazer o exame toxicológico de larga janela, que é o exame de cabelo, houve uma surpresa. Nós sempre achávamos que os caminhoneiros, para poder suportar os longos percursos, continuassem usando os rebites, que são as anfetaminas, né? Que eles adquiriam nos postos. Só que, pelo custo e pela dificuldade, eles substituíram os rebites, anfetaminas, pela cocaína. Então, hoje, a principal droga utilizada pelos nossos motoristas, caminhoneiros, principalmente, é cocaína, com os efeitos que nós sabemos que tem. Né? Então, realmente, os problemas são maiores ainda do que a gente imagina. Tem que ver o pedestre, tem que ver o caminhoneiro, o motorista de ônibus, cada um com um fator de risco principal. Né? Estamos longe de ter um trânsito nas nossas cidades brasileiras que a gente possa estar indicando com tranquilidade a utilização do ciclismo como uma forma corriqueira de transporte, né? Eu acho que é lamentável, mas é importante a gente reconhecer o nosso problema para podermos atuar positivamente sobre ele, né? Como é que você vê essa questão do ciclismo? Começa pela legislação. A bicicleta hoje, para circular nas vias, o ciclista não tem nenhuma obrigatoriedade. A obrigatoriedade nem registro, a gente não sabe quantas bicicletas circulam porque não tem o registro, embora nós sejamos um país que mais fabrica e vende motos no mundo, desculpe, bicicleta no mundo. Mas a legislação ela coloca obrigações na bicicleta. A bicicleta tem que ter campainha do lado esquerdo, a bicicleta tem que ter placas refletivas. Mas o ciclista não é obrigatório ter capacete, ele pode circular na via, às vezes até na calçada, em determinadas condições. Né? Então, passa por uma legislação e conscientização, com certeza. O capacete é muito discutido no mundo. Existem países que observaram que, ao obrigar um ciclista a usar capacete, houve uma diminuição dos usuários de bicicleta, porque eles não gostam de usar o capacete. E tendo menos usuários de bicicleta nas vias, o risco é maior. Você falou, na Holanda a maioria é bicicleta, então o risco é muito pouco quando tem muitos. Né? Exato. Então, capacete tem esse lado. Mas, por outro lado, há trabalhos de meta-análise que o capacete de ciclista reduz os traumatismos crânioencefálicos consideravelmente. Né? Então, bicicleta, legislação, conscientização, né? E fundamentais, porque os motoristas de veículos de passeio está estabilizado nos últimos 15 anos, o número de mortos, feridos. O dos pedestres estava caindo, agora subiu.
Motociclista sobe e bicicleta também está subindo. Então, nós não podemos esquecer do ciclismo. Até porque, como médico, nós sabemos a importância de pedalar, né? O benefício para a saúde. Né? Então, nós temos que criar condições para o trabalho, para o lazer e para a saúde da população que usa a bicicleta. Diante do trabalho que a Abramet faz hoje, pensando nas outras entidades médicas, né, eu sei que vocês têm feito trabalhos, inclusive, com o Conselho Federal de Medicina, e com a área associativa, onde nós congregamos todas as especialidades, né, a APM, a Associação Médica Brasileira, como é que você vê a possibilidade de trabalhos pela frente e que linha, né? Quais temas você indicaria que a gente poderia tratar para tentar ajudar, né, na reversão dessa epidemia de trauma e veículos automotores? Nós poderíamos incrementar uma comissão que já existe na AMB e talvez pudesse fazer uma coisa só, AMB, APM, que é a Comissão de Violência no Trânsito. Ela foi formada um pouquinho antes da pandemia. E nós fomos convidados a participar, né, da Comissão de Violência no Trânsito e começamos a estudar as causas e o que os médicos e associações médicas poderiam fazer. E tivemos boas ideias, mas foi um mês, depois entrou a pandemia. Verdade. Né? Então, se a gente reativasse esse projeto da Comissão de Violência no Trânsito, o trânsito a gente pensa em violência, é uma patologia sem analgesia. Eu costumo dizer que para tudo na medicina nós controlamos a dor, até no câncer tem analgesia. Mas para um pai, para uma mãe que perde um filho vítima de um sinistro de trânsito, não tem analgesia. São meses, anos de sofrimento. Então, tudo que for feito nesse sentido, né, vai trazer benefício. E quando a gente incorpora uma sociedade científica que se dedica a isso há mais de 40 anos, com a força associativa de uma Associação Paulista de Medicina, né? Que o Brasil tem 30 mil acidentes, mas em São Paulo sempre tudo é maior, inclusive as vítimas de sinistros. Então, esse comando da PM, com a Abramédica Específica e outras sociedades que têm interfaces com a especialidade, nós podemos realmente contribuir, né, reduzir esses sofrimentos. Nós costumamos dizer que cada país terá o número de mortos e feridos no trânsito que estiver disposto a tolerar. Porque, na verdade, quando se fala em acidente, dá-se a conotação que é uma coisa que aconteceu, foi um acidente. Na verdade, todo acidente tem causa que podia ser evitada, toda causa. Né? Por isso que foi mudado o nome, até por sugestões da Abramet, para os trabalhos científicos da BNT, sinistro de trânsito. Né? Então, nós podemos tolerar quanto, porque nós podemos intervir nas causas, né? E não vamos chegar nunca no projeto de 0 mortos no trânsito. Mas quanto mais se aproximar desse número, mais felicidade nós teremos. Né? Que bom. Ótimo. Agradeço muito, Flávio, a sua disponibilidade da Abramet, né? E a possibilidade de a gente fazer essa parceria e desenvolver num mês tão emblemático como o maio, né? Onde a gente discute o Maio Amarelo, realmente campanhas que a gente possa estar retomando com mais vigor nesse momento, considerando as características desses acidentes atualmente entre nós, né? Muito obrigado.